Bom dia, gente, boa tarde ou boa noite. Eu trago mais uma questão que diz assim: o total de elementos comuns entre os divisores do número 48 e do número 72 é. Perceberam a questão? O total de elementos comuns entre os divisores do número 48 e do número 72 é. Quais são os elementos comuns que existem tanto no número dos divisores de 48 e 72? Quais são os elementos que são comuns? Tanto tem em um como tem no outro. A palavra comum significa que esses divisores você utiliza tanto, esses números, esses elementos comuns você utiliza tanto nos divisores do número 48 quanto nos divisores do número 72. Certo? Por isso que a questão é bem enfática. O total de elementos comuns, ou semelhantes, iguais, idênticos, entre os divisores do número 48 e do número 72 é. Então, gente, para descobrir, o primeiro passo é realizar o MMC. O primeiro divisor é quanto? 48, certo? No MMC nós aprendemos que quando o número é par, sempre é divisível por 2. Certo? Ou simplificado, se vocês acharem melhor. 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3, que é por 3, visto que 3 é o número primo. Número primo é o número que é divisível por ele mesmo. E aí 3 por 3 vai dar 1. Então nós encontramos aí 2. Só que, como nós estamos falando de números divisores, uma coisa nós temos que ter em mente, que o número 1 é um número que ele é divisível por qualquer número. Qualquer número que você imagine, o primeiro divisor é 1, certo? Então eu utilizo aqui, eu faço 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Eu venho para aqui, 2 vezes 2, 4. Eu venho, 2 vezes 4, 8. Certo? Vou botar aqui na direção para facilitar. 2 vezes 4, 8. Eu venho aqui, 2 vezes 8, 16. Perceberam aí, gente? Correto. Só é que aqui vocês perceberam que eu mudei de número, né? Aqui eu tenho 3. Como aqui eu tenho 3, eu vou utilizar esse 3 por todo mundo, olha. Começa aqui desde o beabá, desde o primeiro, olha. 3 vezes 1, 3. Certo? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Perceberam aí? Então o primeiro passo foi, fiz um MMC. Eu sei que 1 é divisor de todos os números. Então eu fiz 2 vezes 1, 2. Né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu venho 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Fechou aí. Agora, como mudou o número, de 2 passou para 3, eu pego esse 3 e venho com todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 16, 48. Então eu sei que os divisores de 48 é quem? 1, 2, 4, 8, 16, né? 3, 6, 12, 24 e 48. Então, vamos arrumar aqui os divisores do número 48. Vamos colocar em ordem. Primeiro eu tenho aqui 1. Depois de 1 vem quem? Vem 2. Depois de 2, vamos colocar em ordem. 3.
Depois de 3, vamos colocar, tenho aqui 4. Depois de 4, eu tenho 6. Depois de 6, olha, eu tenho 8. Depois de 8, eu tô botando em ordem crescente, viu, gente? Tô arrumando aqui. 12. Depois de 12, eu tenho 16. Depois de 16, eu tenho 24. Depois de 24, eu tenho 48, ou ele mesmo. Então eu sei aí que os divisores do número 48 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Quando eu fiz o MMC, aqui tem os números, mas eu precisava colocar ele em ordem crescente para que vocês pudessem assim entender. Agora vamos ver quais são os divisores do número 72. Assim como eu fiz com 48, eu vou fazer com 72. 72, todas as vezes que o número é par no MMC, sempre é por 2. 72 dividido por 2, 36. Por 2, 18. Se é par é por 2, 9. 9 não pode ser por 2 porque é ímpar, mas pode ser por 3. 9 por 3 dá 3. 3, 3. O que é que eu faço? Como em todos os casos eu sei que o número 1 é o primeiro divisor de qualquer número. Então eu começo a mesma coisa que eu fiz com 48. A mesma coisa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Perceberam? E agora, o que é que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? A mesma coisa que eu fiz com o 3 aqui nesse caso, que eu multipliquei por todo mundo. Vou fazer a mesma coisa. Veio do ABC, do primeiro até o último. 3 vezes 1, ó. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Perceberam bem? Perceberam bem o que foi que eu fiz? 3 vezes 8, 24. E aqui o que é que eu faço? Perceberam que depois desse 3 eu tenho outro 3 aqui? O que é que eu vou fazer? Já que eu peguei esse e multipliquei por todo mundo, esse aqui eu já vou multiplicar por essa parcela aqui, é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. Certo? Então, quais são os divisores de 72? Vamos colocar em ordem. Divisores de 72. Eu sei que 1 é divisor de todos os números. Começa por 1. Depois do 1, eu tenho aqui prontamente o 2. Depois de 2, eu ia colocar 4, mas antes tem um 3. Depois vem um 4. Certo? Depois do 4, vem o 6. Depois do 6 vem o 8. Depois do 8 vem o 9. Depois do 9 vem quem? Vem o 12. Depois do 12 vem o número 18. Depois do número 18 vem o 24. Depois o 36. Depois o 72. Então o que é que nós percebemos aí? Que os divisores do número 48 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 28. Os divisores de 72 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72.
Mas aí o que é que a questão ela quer saber? O total de elementos comuns que tanto é divisor de 48 quanto é divisor de 72. Quais são eles? Qual é a quantidade de números que é tanto é divisor? Qual a quantidade de elementos que tanto é divisor de 48 quanto é divisor de 72? Vamos aí. Qual é o primeiro número de posse aqui dos divisores? Número 1. Número 1 é o número divisor de todos os números, então é tanto é divisor de 48 como de 72. O outro número, 2, tanto é divisor de 48 como de 72. O outro número, 3, tanto é divisor de 78 como 48. O número 4, eu tenho aqui o número 6, eu tenho aqui o número 8, certo? 12 é também, ó. O 16 é divisor de 48, mas não é de 72. Tem o 24, que é tanto é divisor de 48 como de 72. E aqui eu tenho 48, que só pertence ao divisor 48. 36 não bate, certo? Aqui 16 aqui não tem, 48 aqui não tem. Então a pergunta é: o total de elementos comuns entre os divisores do número 48 e do número 72 só é contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 8. Então, qual a resposta, gente? O total de elementos comuns entre os divisores do número 48 e do número 72 são o quê? São quantos elementos? 8 elementos. Ou seja, tanto no divisor 48 como de 72, nós temos presentes o número 1. É divisor de 48 e de 72. Temos também o número 2, visto que 48 e 72 é o número par, já que é par. Par é um número divisível, todo número par é divisível por 2. O outro divisor de 48 e 72 é o 3. Por que o 3? Porque se nós somarmos 4 mais 8, 12. 48, 4 mais 8 não é 12. E 12 é divisível por 3. 3, 6, 9 e 12. Se você somar 7 mais 2, 9. E 9 é divisível por 3. 3, 6, 9. Então só por aí já sei que nós temos 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. São esses elementos que são elementos comuns entre os divisores de 48 e de 72. Tá bom, gente? Eu trouxe mais uma questão. O total de elementos comuns entre os divisores 48 e 72 são 8 elementos. Ok, gente? É mais uma questão do nosso canal, certo? Mais uma vez nós estamos aqui com o objetivo de agradecer aos novos inscritos, os seus comentários, os seus likes, e muito obrigado por continuar nos acompanhando. Tá bom? Brigadão, gente, e até a próxima com novos vídeos.